Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre mitocôndrias. Até aqui já deve ter ficado muito bem claro a importância das mitocôndrias. Nós já falamos um pouco também da teoria da endossimbiose, como a mitocôndria surgiu a partir de um procarioto e transformou em uma organela. Hoje nós vamos falar também das evidências a respeito disso. Bom, a mitocôndria, ela tem essa denominação a partir do seu nome, que está relacionado com mito de filamento, côndrio de grânulo, mostrando para a gente que essa organela, uma hora ela está apresentada como filamento e outra hora como grânulo, ou seja, ela tem um formato que é plástico. Ela consegue mudar o seu formato. Isso ajuda ela na sua locomoção e acabou dando essa classificação que é tanto quanto indefinida em relação ao formato. Bom, elas estão presentes em todas as células eucarióticas e são fonte de energia para essas células eucarióticas. Seu tamanho é muito pequeno, então tem em torno de 0,5 micrômetros de diâmetro, mas diferentemente do que a gente encontra na maioria das figuras de livros ou até mesmo fotos com ampliações a partir de micrografia eletrônica, as mitocôndrias elas podem chegar à quantidade de 1.000 a 1.600 mitocôndrias por célula. Dependendo da necessidade energética dessa célula, é possível a gente ter 300.000 mitocôndrias em uma única célula. Então, como elas são muito móveis, plásticas, e para ser móvel dentro de uma célula, uma estrutura maior como uma organela precisa ser plástico para poder passar por dentro do citoesqueleto ou entre o citoesqueleto, ela o tempo inteiro se desloca para o local onde tem maior necessidade de energia. O que a gente está vendo aqui são duas micrografias em microscopia óptica com contraste de fluorescência. Então, estamos vendo na figura A fluorescência vermelha e na figura B uma fluorescência verde, mostrando que uma célula contém no seu interior grande quantidade de filamentos de citoesqueleto. E a gente está vendo também em destaque o local do núcleo. Afinal de contas, esse citoesqueleto ele circunda o núcleo, mas o núcleo tem seu próprio citoesqueleto. E aqui a gente vê o que acontece com a mitocôndria, mostrando que uma hora ela é filamento e outra hora ela é mais esférica, mas ela vai mudando sua forma para poder se locomover por entre esse filamento e citoesqueleto. Então, aí num tempo de 20 minutos, o que acontece com a mitocôndria em movimento é que ela muda sua forma rapidamente para poder passar por dentro desses filamentos. Muitas vezes essa sua plasticidade também está relacionada com a sua necessidade da posição onde ela tem que trabalhar. Então, na figura A, a gente está vendo ali no músculo cardíaco e o citoesqueleto está em verde, a actina e miosina trabalham na contração desse músculo cardíaco e as mitocôndrias inseridas entre o citoesqueleto para poder fornecer o ATP necessário para essa contração muscular. Já na figura B, tem a cauda do espermatozoide, que nós já vimos como é que acontece sua formação em aula anterior. A gente também está vendo ali que a mitocôndria ela fica em volta do flagelo para fornecer energia para esse flagelo. Como o citoplasma do espermatozoide é muito reduzido, então a mitocôndria ela já fica no local onde ela precisa trabalhar, onde ela precisa fornecer energia.
Bom, em relação à origem das mitocôndrias, nós temos algumas evidências que vão mostrar para a gente o que foi que aconteceu. Então, além da divisão da mitocôndria por fissão binária, semelhante a uma bactéria, uma evidência que a gente pode fazer isso de forma visual, mostrando que o comportamento dela é semelhante a uma bactéria, nós também temos no seu interior um DNA próprio, que é um DNA circular, como nós estamos vendo nessa micrografia eletrônica. A semelhança que nós temos entre o DNA de uma mitocôndria e o DNA de uma bactéria. Além disso, os ribossomos da mitocôndria também são semelhantes à da bactéria. Como é que nós podemos verificar isso? Essa imagem mostra para a gente a diferença que nós temos entre os ribossomos de um procarioto e de um eucarioto. Então, no procarioto, nós temos uma parte de RNA e de proteína, as duas subunidades menores e maiores, mostrando que no procarioto nós temos a subunidade maior com 50S e a menor com 30S, e no final das contas, depois da interação, nós temos 70S. Já no eucarioto, nós temos ribossomos de 80S. E o da mitocôndria, ele é igual ao de bactéria com 70S. Mas o que é esse S que eu estou falando, né? Que unidade de medida é essa? É a unidade de Berg, que é uma taxa de medida em relação à centrifugação. Se esse ribossomo ele for colocado naquelas condições controladas de centrifugação, a gente vê uma taxa de sedimentação diferenciada para um tipo e para outro. Então, a partir disso é possível medir a taxa de sedimentação e é possível, a partir do ribossomo, diferenciar espécies. Bom, é baseado em todas essas evidências de similaridade, inclusive da sequência do genoma da mitocôndria com os procariotos, que foi possível agrupá-la como tendo origem nos procariotos, e essas evidências científicas em conjunto dão suporte à teoria da endossimbiose, que é a teoria onde as bactérias elas surgiram a partir de uma fagocitose de um procarioto pela célula eucariótica primordial. Bom, então milhões de anos atrás, quando a atmosfera do nosso planeta não tinha tanto oxigênio disponível, aconteceu que as células se desenvolveram para uma estrutura eucariótica, ou seja, uma carioteca que envolvesse o núcleo. A partir da ação de células fotossintéticas, foi possível liberar oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio, que era tóxico para as células, e nós hoje temos mecanismos de reduzir essa toxicidade a partir da utilização de organelas, como por exemplo o peroxissomo. Muitas células que estavam na presença de oxigênio sofriam, poderiam até morrer por conta do oxigênio. Mas, então, quando esses níveis subiram, muitas células começaram a morrer. Mas as células que tinham a capacidade de utilizar esse oxigênio, elas ganharam uma vantagem adaptativa. Então, o oxigênio, ele auxilia muito na produção de energia. Então, ele passou o oxigênio de uma substância tóxica das células que estavam naquele planeta primordial para um componente que ajuda muito na questão da produção de energia. Então, por fagocitose, pelo englobamento da bactéria, essa bactéria passou a fazer parte do citoplasma, porque as células que não degradaram essa bactéria mantiveram o seu citoplasma envolvido por uma membrana semelhante à sua,
fez com que ela sobrevivesse à presença do oxigênio e também pudesse produzir mais energia, fosse mais eficiente na conversão de energia. Bom, uma das evidências disso é que a membrana externa da mitocôndria é semelhante à membrana externa de um eucarioto, mostrando que essa membrana é de origem do fagossomo. Então, essa teoria diz o seguinte: nós tínhamos uma bactéria aeróbica no meio e uma célula primordial eucariótica que só continha o núcleo envolvido por membrana. Então, chega para essa célula a mitocôndria como uma segunda organela. Essa organela ficou envolvida pela membrana externa, né, a membrana do fagossomo, ficando assim com um conjunto de duas membranas. Uma membrana que tem invaginações, formando as cristas mitocondriais, e uma membrana externa que ajuda essa bactéria, essa mitocôndria, a produzir mais energia para essa célula eucariótica. Então, só para a gente ver o que acontece aqui com uma fagocitose, aqui a gente tem o exemplo de bactérias que estão no meio, e aqui a gente tem um neutrófilo, uma célula fagocitária do nosso sistema fagocitário, como é que ela trabalha para fagocitar essas bactérias, só para a gente ter uma ideia como isso acontece. Ali a gente está vendo lançamento e prolongamento citoplasmáticos, que vai envolvendo várias bactérias de uma vez, formando então um fagossomo, que é envolvido por uma membrana e que leva então esse fagossomo ao encontro de lisossomos, e essas bactérias são então degradadas. Mas cada célula nossa, nosso volume de célula, é capaz de englobar várias bactérias ao mesmo tempo. Assim também aconteceu com a mitocôndria. Nós temos várias mitocôndrias no interior, que a gente está vendo aí ação de enzimas que estão sendo ativadas para a degradação dessas bactérias, mostrando o lisossomo em atividade, né? Essa iluminação em verde, ela é uma fluorescência a partir da atividade de enzimas. Mostra para a gente que é possível uma célula eucariótica englobar várias bactérias ao mesmo tempo e ainda assim ter seu funcionamento, seu metabolismo, seu citoplasma sem um preenchimento tão grande. Essa simbiose, ela é mantida como exclusivista, vamos chamar assim, porque a mitocôndria hoje depende de proteínas que são produzidas a partir do genoma do eucarioto. Então, o que nós temos aqui é que uma parte das proteínas da mitocôndria atual, ela necessita do DNA genômico da célula eucariótica, que vai produzir um RNA mensageiro, chega no citoplasma, é convertida a proteína, e essa proteína é então encaminhada para a mitocôndria. Mas a mitocôndria tem a maioria das suas proteínas codificadas a partir do seu próprio DNA. Então, a mitocôndria ela tem proteínas que são importadas do eucarioto, outras que são sintetizadas dentro da própria mitocôndria com seu próprio DNA, seu próprio RNA e seu próprio ribossomo. Aqui a gente vê também a micrografia mostrando o genoma de uma mitocôndria, em comparação com o genoma de um outro procarioto. Então, de onde vem essa organela? Então, essas mitocôndrias elas são herdadas exclusivamente da mãe. Nos mamíferos, por exemplo, na hora da fecundação, nossas mitocôndrias elas vêm só do óvulo. A mitocôndria do espermatozoide não penetra no óvulo durante a fecundação.
No entanto, isso não é o que ocorre para todos os eucariotos. As leveduras, por exemplo, durante a fusão de gametas para o cruzamento sexuado nas leveduras, tanto uma célula quanto a outra doam mitocôndrias para gerar essa célula filha. Então ela é biparental. Então, no nosso caso, a gente tem uma herança de mitocôndria que é uniparental. Então, nossas mitocôndrias vêm sempre da mãe. Isso ajuda muito no estudo de genética de populações, onde se procura a origem de uma população e, a partir do DNA mitocondrial, é possível a demonstração da herança pelo lado materno. Vamos assistir agora esse vídeo que fala sobre a origem da mitocôndria. O planeta Terra existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. Há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, algas e bactérias fotossintéticas anaeróbicas produziam oxigênio. O oxigênio produzido por esses pequenos seres deixou a água e chegou à atmosfera. Com o passar do tempo, o oxigênio, aqui representado pelas pequenas esferas azuis, difundiu-se por todo o planeta. Em alguma data que não se pode determinar, surgiram as células eucariotas, ou seja, com um núcleo, uma organela especializada contendo um material genético, o ADN. Estas células não eram capazes de utilizar o oxigênio, eram anaeróbicas. Dentre as diversas células existentes, algumas eram capazes de utilizar o oxigênio, mas eram a minoria. O aumento de oxigênio na água tornou o ambiente desfavorável para a maioria das células anaeróbicas que não eram capazes de utilizá-lo. Há evidências sugerindo que num determinado momento, as células que utilizavam oxigênio invadiram as anaeróbicas. As células invasoras se tornaram as mitocôndrias. Dessa associação surgiram as células aeróbicas, com pelo menos duas organelas diferenciadas, o núcleo e a mitocôndria. Com o passar do tempo, deram origem a muitas espécies, inclusive os animais. Bom, a mitocôndria, então, ela é responsável pela respiração celular. E na aula de hoje nós vamos ver a nossa necessidade em consumir oxigênio. Então, a gente utiliza o oxigênio e a quebra da glicose, a quebra de uma molécula organizada, para produzir o nosso ATP. Anteriormente, nós já falamos que é uma adenosina trifosfato, e todo o consumo de ATP gera, então, adenosina trifosfato, o ADP. O que a mitocôndria faz é novamente converter a adenosina difosfato em adenosina trifosfato. Bom, é uma energia química. Nós realizamos um processo semelhante à combustão para a quebra da glicose. E ao invés de acumular energia em forma de calor, a gente
acumula energia na forma de molécula energizada, é uma energia química ao invés de uma energia calorífica. Então, a gente, pela necessidade de energia, a gente tem muitas células nossas que precisam ter mais mitocôndria. Então, no sistema nervoso, no músculo cardíaco, no músculo esquelético, qualquer lugar que a gente precisa ter mais energia, a gente vai então ter mais mitocôndria. Bom, o número de mitocôndrias então varia de acordo com a atividade metabólica daquela célula. Nós conseguimos visualizar aqui o núcleo de uma célula e várias mitocôndrias, como a gente está visualizando aqui. A mitocôndria a gente consegue diferenciar ela numa célula eucariótica não fotossintetizante pela quantidade de membranas internas que a gente vai visualizando então nessa mitocôndria. Essas membranas internas, né, ela tem duas, então, como a gente viu. Uma membrana externa, são duas membranas fosfolipídicas. E uma que a externa ela é lisa, e a membrana interna, que forma dobras, que a gente chama então de cristas mitocondriais. Dentro dessa segunda membrana interna, a gente vai então encontrar a matriz mitocondrial, que é que a gente poderia chamar do citoplasma da mitocôndria. A matriz mitocondrial é um fluido rico em proteínas, como possam também DNA, RNA. A matriz é onde se encontra todo esse material, enzimas, tudo que a mitocôndria vai precisar para seu metabolismo. Então, esse DNA da mitocôndria ele é extremamente necessário para a produção das proteínas que vão gerar ATP. Então, essas proteínas que vão produzir o ATP, nós não temos no nosso genoma. Uma célula eucariótica sem mitocôndria no seu citoplasma não sobreviveria, e uma mitocôndria também não, sem a presença das proteínas que vêm do DNA. Então, elas são codependentes. Nós podemos visualizar aqui, em relação à estrutura da mitocôndria, uma micrografia eletrônica mostra para a gente a membrana externa da mitocôndria, figura 8 do capítulo 14 do Alberts, mostrando a membrana fosfolipídica externa, e uma membrana interna que possui dobramentos, invaginações que atravessam quase que por completo a matriz mitocondrial. Então, a partir de micrografias desse tipo, foi feita então uma imagem tridimensional mostrando para a gente membrana externa e membrana interna que se dobra e penetra na matriz mitocondrial, formando espaços entre uma membrana e outra. Esse espaço ele é muito importante para o acúmulo de prótons na hora da produção de energia. A partir de micrografias, a partir de projeções gráficas da mitocôndria, é possível, então, fazermos ou analisarmos um desenho, um esquema de como é que é a mitocôndria, mostrando, por exemplo, que a membrana interna, ela forma então essas cristas mitocondriais, esse prolongamento do citoplasma, e cria um espaço entre membranas. Esse espaço entre membranas é o local de acúmulo de prótons para a produção do ATP. Então, o que é que uma mitocôndria tem na sua estrutura? Ela vai ter uma matriz, local onde vão estar o DNA, ribossomos, RNA transportador próprio da mitocôndria, RNA mensageiro próprio da mitocôndria, e suas várias enzimas que vão trabalhar no processo de respiração celular, no ciclo de Krebs, todas as necessidades que a gente tem para a produção de energia. Vai ter uma membrana interna que se invagina, formando então as cristas mitocondriais, e essas invaginações aumentam a superfície de troca que existe entre a matriz e o espaço entre membranas.
A gente vai ter então a membrana externa que limita o que entra e o que sai daquela mitocôndria e vai ter esse espaço intermembranas para o acúmulo de prótons. Então o que a gente está visualizando aqui é essa descrição das estruturas da mitocôndria. Então aqui a gente tem a membrana externa, a mitocôndria aqui representada em verde, e essa membrana externa delimita a membrana da mitocôndria e ela tem origem fagossomo, a membrana eucariótica. A membrana interna, que é própria dessa mitocôndria, ela vai formar essas invaginações e essas invaginações criam um espaço entre membranas. E aqui na matriz, a gente vai encontrar, então, tudo da maquinaria funcional da mitocôndria para gerar o ATP. Bom, então a reprodução da mitocôndria, como a gente vem falando sempre, como é que acontece? Assim como a maioria dos procariotos, a gente vai ter uma fissão binária. A mitocôndria, dependendo da necessidade de uma célula, ela vai se reproduzindo e vai ampliando a produção de ATP. Então, toda vez que uma célula se divide, ela divide quase que pela metade essas mitocôndrias. Depois, enquanto a célula está aumentando em volume, essas mitocôndrias também vão se reproduzindo de acordo com a necessidade energética dessa célula. Então, como é que acontece essa fissão binária? A gente tem aqui membrana externa, membrana interna, e na membrana interna a gente tem essas invaginações gerando as cristas mitocondriais. Na hora que vai acontecer a divisão dessa mitocôndria, é necessário que ela duplique o seu DNA, esse DNA seja dividido para as duas células filhas. As cristas mitocondriais elas vão se prolongar e se fundir, e em sequência a membrana externa também vai se invaginar, separando então que era uma única mitocôndria, agora em duas. Nessa micrografia eletrônica de varredura, nós conseguimos visualizar então o momento onde essas mitocôndrias conseguem se dividir a partir da invaginação da membrana externa. E conseguimos visualizar aqui também as cristas mitocondriais, as novas mitocôndrias sendo formadas. Ela nasce, a mitocôndria, mas ela morre também. Então chega um momento em que a mitocôndria ela envelhece e ela vai morrer também. Então, principalmente quando uma célula nossa envelhece e precisa morrer, essa mitocôndria ela vai entrar também no processo de morte. Nós temos aqui duas representações das mitocôndrias que estão em uma célula eucariótica. Em uma mitocôndria jovem, nós temos grande produção de ATP e pouca produção de radicais livres. Certo? Então, ela está no seu metabolismo normal. Quando a célula está em envelhecimento, a mitocôndria também vai entrar em envelhecimento. Então, a produção de ATP vai cair e a produção de radicais livres vai aumentar. E essa é a sinalização que a célula precisa para poder gerar o processo de autofagia. Vai pegar essa mitocôndria que está em processo de envelhecimento, vai gerar uma membrana em volta dela para poder isolar esse processo de eliminação dessa mitocôndria, vai gerar então esse autofagossomo e vai se fundir com o lisossomo e degradar todos os componentes então da mitocôndria. A gente consegue ver aqui a partir dessa fotografia eletrônica as mitocôndrias aqui envolvidas, nesse caso em um autofagossoma, e aqui a fusão com o lisossomo, mostrando como acontece o processo de degradação dessa mitocôndria.
Bom, qual é a função da mitocôndria? Então, a gente tem produção de energia para todo o metabolismo celular. Então, os açúcares, principalmente, no caso de alfa-oxidação, mas também no caso de beta-oxidação, quando a gente usa vídeos, essas moléculas elas são quebradas nas suas ligações covalentes, e isso libera energia para que durante a respiração celular essa energia seja convertida a ATP. Então, a energia ela é a capacidade de realizar um trabalho, nesse caso um trabalho celular, que são trabalhos bioquímicos. Então, além de termos muitas mitocôndrias onde tem maior necessidade energética, quanto maior essa necessidade energética, também as próprias mitocôndrias têm mais cristas mitocondriais. É dependente dessas cristas mitocondriais a produção do ATP. Bom, então toda vez que nós precisamos de energia, a gente tem essa ciclização. Aqui a gente tem o ADP, adenosina difosfato, e a ligação entre um fosfato e outro, ela possui uma energia própria, uma alta capacidade energética, que a célula tem enzimas, podem utilizar essa energia para os seus processos. Então, toda vez que nós temos a necessidade de energia, o que acontece é que a mitocôndria pega esse ADP, usa a energia proveniente da respiração para gerar um ATP. Esse ATP, uma adenosina trifosfato, uma molécula mais energizada, é a energia que nós precisamos para, quando for quebrado essa ligação entre fosfato, vai produzir calor, contração muscular, transporte ativo, síntese de substâncias, quebrando então esse ATP e gerando ADP. Então nós temos um ciclo dessa molécula recebendo energia, distribuindo da mitocôndria para as células, para todas as suas funções, e liberando então ADP mais fosfato inorgânico. E é a partir do processo de respiração que nós temos a recomposição então desse ATP. Então, a respiração aeróbica tem como objetivo principal produzir energia. Para isso, a gente quebra moléculas organizadas, estruturas organizadas. Na hora que uma molécula ela está organizada, ela guarda na sua estrutura muita energia. E na hora que nós quebramos essa molécula, a gente libera essa energia e pode ser captado por uma outra molécula, nesse caso o ATP. Tudo isso acontece com a utilização do oxigênio. Então, se a gente tomar como base uma glicose, que é a nossa fonte energética mais comum, a gente tem ela como a molécula que vai produzir mais energia para a gente. Então, a partir de agora, a gente vai usar muito a glicose como base da nossa produção no nosso estudo de produção de energia. Além disso, a gente tem células do nosso corpo, como por exemplo os neurônios, que só utilizam glicose, não faz beta-oxidação. Então, quando a gente vai olhar um balanço geral, o que é que a gente vai ter? Uma molécula de glicose, C6H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio. Isso vai resultar em 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e 38 ATPs produzidos a partir da quebra de uma única glicose. Então, o processo de respiração celular é semelhante a uma combustão. Na hora que a gente pega uma matéria orgânica, por exemplo, uma madeira, coloca até fogo nessa madeira, esse processo vai fazer com que a matéria orgânica ela seja decomposta e libere energia na forma de calor. Nós vemos isso na forma de fogo. No caso da célula vai ser diferente. Como não tem variação de calor,
o que a gente vai ter é uma liberação de energia a partir da decomposição dessa matéria orgânica, só que na conversão para a energia química. E a energia química, então, nesse caso, o ATP que vai ser distribuído por toda a célula. Nós vamos estudar, a partir desse processo, 3 etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Então vamos ver como é que é a glicólise. A gente tem uma glicose penetrando na célula a partir da ação de insulina. Ela vai ser então convertida a glicose 6-fosfato e a partir dessa fosforilação a glicose não sai mais da célula. Então ela vai originar, ao final da glicólise, 2 ácidos pirúvicos, ou 2 piruvatos, mais NADH, ainda hidrogênio, né? Próton, que essa mitocôndria vai precisar. O NAD, ele é a molécula chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo. E ela vai servir para a transferência do hidrogênio de um composto para outro. Isso é muito importante na hora da produção de energia. Lembra que no espaço entre as membranas, tudo que a gente precisa acumular é esse hidrogênio. O hidrogênio não migra sozinho de um processo para outro, precisa de NAD, FAD para o transporte desse hidrogênio. Então, uma glicose, ela tem no seu processo de degradação a necessidade de se gastar 2 ATPs para degradar uma glicose. Certo? Vai gerar 2 ácidos pirúvicos, 4 hidrogênio e 4 ATP. Então, no balanço geral, a gente vai ter esses 2 hidrogênios sendo transportados pelo NAD, gerando então NADH. Como a gente tem consumo de 2 ATPs e produção de 4 ATPs, então a gente vai ter um rendimento energético de 2 ATPs durante o processo de glicólise. Ok? Então, a glicólise tem um balanço energético favorável de 2 ATPs para a célula. Então, como é que é então a equação geral dessa glicólise? Molécula de glicose mais 2 ADPs mais 2 fosfatos mais 2 NAD vai gerar 2 piruvato, certo? Que aqui a gente tem uma molécula com 6 carbonos, quando ela se quebra na glicólise, gera 2 moléculas com 3 carbonos, gera num balanço energético 2 ADPs e 2 NADH. Então aqui a gente tem a glicose, ela é quebrada, uma molécula de 6 carbonos que é quebrada em 2 moléculas, contendo cada uma 3 carbonos. Durante esse processo é necessário 2 moléculas de ATP para que as enzimas, em 10 etapas enzimáticas, façam a conversão, a quebra dessa molécula em 2. Só que durante esse processo também, como a quebra de uma estrutura organizada gera energia, que a gente tem a produção para cada piruvato, a liberação de 2 ATPs e mais um NADH. Então, no balanço geral, a gente tem 4 ATPs menos 2 ATPs gerados nesse balanço. E mais 2 NADHs que vão doar hidrogênio para a cadeia de transporte de elétrons. A gente vai já ver como é que funciona. E o ciclo de Krebs? O ciclo do ácido cítrico, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Lembrem que a gente tem aqui 3 carbonos, por isso é chamado tricarboxílicos. Então, o ácido pirúvico produzido na glicólise, ele vai reagir com a coenzima A, produzindo acetil-CoA. Fiquem tranquilos que a gente não vai esgotar todas os detalhes do ciclo de Krebs. O mais importante para a gente ver,
vê aqui é o quanto de energia é produzida no ciclo de Krebs. Além disso, a gente tem, durante o ciclo de Krebs, a produção de mais NADH, certo? NAD que vai capturar hidrogênio gerando NADH. Então, o que é que a gente vai ter? Piruvato, coenzima A e NAD gerando acetilcoenzima A, gás carbônico e hidrogênio, certo? Então, quando esse carbono, esse ácido tricarboxílico, ele é quebrado, ele vai gerando cada vez gás carbônico. Então, a gente tem dois ácidos pirúvicos mais coenzima A, que vai gerar acetil-CoA mais ácido oxaloacético. Vai ter a liberação da coenzima A, ácido cítrico e 2 gás carbônicos. E liberação de hidrogênio, que vai ser utilizado pelas duas moléculas NAD e FAD no transporte de hidrogênio. NAD consegue transportar um hidrogênio e o FAD-H2 transporta 2 hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons. Essa imagem ela parece complexa à primeira vista, ela é complexa, mas a gente vai fazer uma análise bem mais simplificada do ciclo de Krebs. Então, o que a gente tem aqui é a entrada de um ácido pirúvico. No entanto, quando a gente tem a energia produzida a partir de uma molécula de glicose, a gente tem que levar em consideração 2 piruvatos entrando em ciclo de Krebs, certo? Então, na hora que o piruvato ele vai se juntar com a acetilcoenzima A, já um hidrogênio, um próton, ele é doado, certo? É preciso que tenha chegada de NAD para poder gerar, então, um hidrogênio nesse processo. Então, a acetilcoenzima A ela vai passar por várias etapas, 8 etapas dentro de um ciclo, onde ela vai o tempo inteiro sendo convertida de uma molécula para outra. Durante esse processo de conversão, nós temos aqui liberação de gás carbônico e de NAD, certo? Vai o tempo inteiro gerando NAD e gás carbônico. Na etapa 5, é gerado então GTP, a molécula de GDP mais o fosfato inorgânico gera um GTP. GTP, aquela estrutura tão energizada quanto a ATP, mas que é utilizada lá no núcleo. Então, o GTP que nós precisamos para os processos nucleares são gerados aqui no ciclo de Krebs. Na etapa 6, tem a geração do FAD-H2 e na etapa 8 tem mais geração de NADH. Então, 2 gás carbônicos a partir do piruvato e muito NAD e FAD sendo gerado nesse processo. Então, uma coisa interessante a gente lembrar que toda vez que a gente está queimando energia, toda vez que a gente está queimando matéria orgânica, tudo isso que a gente come, então a gente come um pão, gasta ele no processo, na produção de energia. Para onde é que vai o carbono que nós consumimos daquele pão? Ele sai a partir da respiração. Toda vez que nós expiramos, jogamos fora tudo aquilo que foi absorvido de matéria orgânica pelo intestino. O que é que a gente tem então do resumo do ciclo de Krebs? Vai se produzir 2 gás carbônicos, 3 NADH e um FAD-H2 nesse processo. Então tem o consumo de 2 ATPs para poder esse processo funcionar, mas tem produção de 4 ATPs. Então no balanço geral, nós temos aqui 2 ATPs sendo produzidos. Lembrando que nós já na quebra da glicose nós já tivemos 2 ATPs sendo produzidos na glicólise e agora nós tivemos 2 ATPs sendo produzidos também no ciclo de Krebs. A gente já tem um saldo positivo de 4 ATPs nesse processo. Como é que acontece então a respiração celular? Então, da glicólise que vai gerar o piruvato,
uma parte desses elétrons que saem, eles já entram direto na cadeia respiratória. O piruvato, ele entra no ciclo de Krebs, na mitocôndria, e daqui a gente tem liberação de ATP e liberação de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Se a gente não fizer um processo respiratório com a presença do oxigênio, o que a gente vai ter é produção de lactato ou etanol. Nós, seres humanos, quando fazemos uma glicólise na ausência de oxigênio, como por exemplo, um exercício rápido e intenso, em curto intervalo de tempo, não dá tempo ser processado a partir da respiração, fazemos o exercício anaeróbico, nós temos produção de lactato. Isso é o que dá dor muscular ao fazer exercício intenso, muito rápido, como por exemplo uma corrida de 100 metros para quem não tem preparo. Já uma levedura, por exemplo, um outro eucarioto, que pode utilizar o oxigênio ou não, na ausência de oxigênio vai produzir o etanol e o gás carbônico. Certo? Então é liberado o gás carbônico desse processo e tem a produção do etanol como aceptor final de elétrons da glicólise. No nosso caso, a mitocôndria vai receber esses elétrons. Para onde é que vão esses elétrons? Vai se ligar com a coenzima, depois vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons. E é uma cadeia transportadora de elétrons. Na membrana interna da mitocôndria, nós vamos ter o elétron sendo passado de uma proteína para outra, uma cadeia onde o elétron vai passando de uma proteína para outra. Esse elétron vai ser uma fonte de energia para o bombeamento de prótons da face interna da mitocôndria para o espaço entre membranas. Então, esse elétron vai funcionar como energia para que essas proteínas mandem próton para o espaço intermembrana. Para onde é que vai esse elétron no final? Ele vai ser recebido pelo oxigênio. Certo? Então, o oxigênio, a função geral dele, na fosforilação oxidativa, é receber o elétron final na cadeia transportadora de elétrons. Quando isso acontece, esse oxigênio com elétron a mais, ele vai ficar mais reativo, ele vai se ligar com hidrogênio, gerando então uma molécula de água. Então, a cadeia respiratória, que eu acabei de falar, é a etapa com maior produção de ATPs. Ocorre reoxidação de NAD e FAD, ou seja, NAD e FAD perde hidrogênio, e aí vai ter a geração de NAD e FAD sem o hidrogênio. E aí voltam para receber hidrogênio lá no ciclo de Krebs. Ocorre também grande liberação de elétrons, como eu falei, e isso vai fazer com que o oxigênio que recebeu esse elétron gere água. Então, nós temos 2 NADH mais hidrogênio mais oxigênio, produzindo 2 NAD, e vão depois receber hidrogênio novamente, fica levando esse hidrogênio de um local para o outro, e mais 2 moléculas de água no processo. Além disso, o FAD H2 e o oxigênio necessário para esse processo vai gerar 2 FAD e 2 moléculas de água. Então, a fosforilação oxidativa, então vejam que o nome define o que é que a gente tem aqui em mente. Uma fosforilação do ADP na presença do oxigênio. Nós vamos ter então a fosforilação oxidativa para gerar o ATP. Para isso, a gente vai depender dessa cadeia transportadora de elétrons. Os citocromos são as proteínas que vão ter metais na sua composição, como ferro e cobre, que são capazes de receber esse elétron e transportar para a proteína seguinte. Então, a energia liberada pelos elétrons vai fazer com que o próton migre
do espaço intermembrana, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, e cada próton que chega ali no espaço intermembrana vai gerar então um ATP. Isso significa que a partir de uma molécula de glicose, na fosforilação oxidativa, nós podemos gerar 34 ATPs. Como é que isso acontece? Vamos visualizar o que é que acontece aqui. A gente tem aqui o ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos cítricos, que vai produzir, por exemplo, NAD. O NAD, ao chegar na cadeia transportadora de elétrons, ele vai liberar o hidrogênio, certo? NADH vai liberar o hidrogênio e vai ser lançado, então, para o espaço intermembrano. Além disso, na hora que o NAD libera o hidrogênio, também libera um elétron. Esse elétron vai passar por uma cadeia transportadora de elétrons, plastiquinona, que vai chegar numa outra proteína que vai, essa energia vai acelerar a passagem de mais um hidrogênio para o espaço intermembrana, passa pelo citocromo C, o elétron, chega até mais uma outra proteína que vai ser mais uma bomba de próton e vai fazer com que mais um próton venha para o espaço intermembrano. Então nós temos aqui 3 bombas de prótons sendo ativado pela passagem do elétron. Quando chega no final, esse elétron é captado pelo oxigênio e vai ficar reativo, se ligando com as moléculas de hidrogênio, que já estão aqui na matriz mitocondrial, gerando água, certo? O que é que vai acontecer com esses hidrogênios? Na hora que eles retornam pela ATP sintetase, em um processo que agora ele é em favor do gradiente de concentração, então aqui a gente tem transporte ativo, hidrogênio se acumulando. Como tem muito hidrogênio aqui, ele vai voltar para a matriz mitocondrial. Em um processo onde a passagem do hidrogênio não gera gasto energético, mas ele movimenta a ATP sintetase, vai dar energia para a ATP sintetase para ela pegar o ADP e o fosfato inorgânico e converter em um ATP. Então, cada retorno do hidrogênio à matriz mitocondrial é a energia suficiente para a ATP sintetase gerar mais um ATP. Então, como é que isso acontece? Moléculas de gordura e de carboidrato vão ser decompostas, gerando piruvato, e vão chegar aqui no ciclo do ácido cítrico, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs. Quando isso acontece, tem produção, então, de gás carbônico. 2 moléculas de gás carbônico lá no ciclo de Krebs. E o elétron, ele vai via NAD para a cadeia transportadora de elétrons. Foi representado. Então, aqui a gente tem 3 bombas de próton, gerando, então, um gradiente de próton para o espaço intermembrano. E o elétron, que chegou aqui via NADH, no final das contas, ele é recebido pelo oxigênio. Então, para que a gente precisa de oxigênio na nossa vida? Para receber o elétron da cadeia transportadora de elétrons. Esses prótons que se acumulam no espaço intermembrana, quando eles voltam para a matriz mitocondrial, a ATP sintetase pegou a energia dessa passagem e transforma ADP em ATP. Essa molécula, essa enzima ATP sintetase, ela pode, a sua estrutura é desse jeito aqui, ela é composta por várias proteínas, cada uma aqui representada em uma cor diferente, e ela produz um giro na hora que um próton passa por ela. Ela modifica sua conformação tridimensional, e essa mudança na conformação tridimensional é a energia que ela precisa para converter ADP em ATP. Então, o que é que nós temos aqui na mitocôndria? Então, essa figura ela é um resumo. Nós precisamos visualizar que a gente tem, por exemplo,
moléculas que estão no citoplasma, geradas no citoplasma. Então lembre, a glicólise ela acontece no citoplasma. O que entra na mitocôndria é piruvato ou ácidos graxos. No final das contas, ambos podem gerar acetilcoenzima A, que vai entrar então no ciclo dos ácidos cítricos. Isso daqui são essas moléculas orgânicas, o seu carbono ele é liberado na forma de gás carbônico, vai sair da célula, vai chegar na corrente sanguínea e vai ser expelido da gente pelos pulmões. Então, toda vez que a gente queima matéria orgânica, a gente está liberando essa matéria orgânica pelos pulmões para a atmosfera. Só que nesse ciclo do ácido cítrico não só é produzido gás carbônico, é produzido também NADH. E quando ele se quebra gerando NAD, ele libera um próton e um elétron. O próton sai da matriz mitocondrial e vem para o espaço intermembrano, nessa bomba de próton, e o elétron é o que acelera, que dá energia para esse transporte ativo. E vai pegar de onde está menos concentrado, gerando uma maior concentração no espaço intermembrano. O oxigênio, que precisou chegar na mitocôndria, ele simplesmente vai receber esse elétron da cadeia transportadora de elétrons e gerar, então, uma molécula de água. Já a ATP sintetase vai deixar passar por ela os prótons que estão no espaço intermembrana, e essa passagem é a energia que essa enzima precisa para converter ATP a ADP. O ATP, então, é mandado para fora da mitocôndria, ao mesmo passo que o ADP entra para ser reenergizado. Nesse vídeo nós vamos visualizar como é que esse processo acontece. Esta é uma célula animal. Mergulhadas no citoplasma, existem diversas organelas. Dentre elas, a mitocôndria, a usina produtora de energia. Uma célula pode conter várias mitocôndrias. É na mitocôndria que ocorre a oxidação da matéria orgânica, utilizando para isso o oxigênio do ar. A mitocôndria pode apresentar formas diferentes, dependendo da célula: alongada, elipsoide e outras. Vamos agora analisar a fundo uma delas. Fazendo um corte transversal na mitocôndria, e observando-a no microscópio eletrônico, podemos ver duas membranas, uma externa e outra interna altamente invaginada. Nas invaginações, há pequenas estruturas que se repetem ao longo da membrana. Na periferia, ocorrem outras estruturas que unem as duas membranas, neste esquema representadas em vermelho e marrom. Vamos acompanhar agora a oxidação da glicose na célula. No citosol, a glicose é transformada, dando origem a duas moléculas de ácido pirúvico numa série de reações denominada glicólise. Cada molécula de ácido pirúvico entra na mitocôndria através das estruturas que unem as duas membranas. Nesta etapa, inicia-se a respiração celular dentro da mitocôndria. O ácido pirúvico será degradado reagindo com água. A degradação se processa em diversas etapas, nas quais o oxigênio da água será utilizado na formação de gás carbônico, disponibilizando 10 átomos de hidrogênio provenientes da água e do ácido pirúvico. Durante este processo, há liberação de energia. O hidrogênio e a maior parte da energia liberada serão utilizados para reduzir 4 moléculas de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo ou NAD, e uma de flavina, adenina, dinucleotídeo ou FAD. A energia restante será utilizada para sintetizar uma molécula de GTP a partir de GDP e fosfato inorgânico. Na primeira etapa da degradação, o ácido pirúvico reage com a acetilcoenzima, gerando a primeira molécula de NADH e de gás carbônico. Em seguida, o radical acetil da acetilcoenzima A
será degradado em uma sequência cíclica de reações denominada ciclo de Krebs, ou dos ácidos tricarboxílicos. Nesta sequência, as moléculas de água serão utilizadas para reduzir 3 moléculas de NAD e uma de FAD. Além disso, é neste ciclo que é sintetizada a molécula de GTP e 2 moléculas de gás carbônico são produzidas. A energia do potencial redutor do NADH e FADH será agora convertida em energia eletroquímica, armazenada no gradiente de prótons formada através da membrana interna. Essa transformação é feita pelos citocromos, proteínas embebidas na membrana interna, aqui representadas em detalhe. Os elétrons derivados do FADH e do NADH são transferidos sequencialmente aos citocromos e drenados ao final pelo oxigênio. Os prótons são representados por pequenas esferas amarelas e o oxigênio pelas azuis. Durante a transferência de elétrons entre os citocromos, prótons são bombeados do interior da mitocôndria para o espaço entre as membranas. Os elétrons da molécula de NADH percorrem 3 complexos de citocromos antes de reduzir o oxigênio, formando água. Os elétrons de FADH percorrem apenas 2 complexos antes de reduzir o oxigênio. O gradiente de prótons força o retorno destes ao interior da mitocôndria. Os prótons retornam através de um outro complexo proteico, a ATP sintase. Durante o retorno, a energia derivada do gradiente de prótons é transformada em energia química utilizada para sintetizar ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Durante essa transformação e síntese, o eixo do complexo da ATP sintase gira em torno de si e, simultaneamente, as demais subunidades passam por mudanças conformacionais. A energia derivada da oxidação de NADH gera 3 ATPs, o FADH somente 2. O ATP sintetizado sai da mitocôndria através de trocadores, proteínas inseridas entre as 2 membranas. Para cada ATP que sai da mitocôndria, uma molécula de ADP é importada do citosol. O fosfato inorgânico entra por um canal carreador distinto. O gradiente de prótons negativo internamente, além de promover a síntese de ATP, direciona tanto a entrada de PI em cotransporte com o próton, como a saída do ATP, que tem 3 cargas negativas, e a entrada de ADP, que tem somente 2. Em realidade, todas as reações de transformação de energia, desde o ciclo de Krebs até a síntese de ATP, ocorrem simultaneamente na mitocôndria. Então, a partir daqui, nós temos um resumo. E como é que isso acontece? Um resumo do balanço energético. Vejam que os passos enzimáticos, poucos deles nós evidenciamos. O que importava para a gente, nesse assunto de produção de energia pela mitocôndria, é quanto de energia e aonde é que ela está sendo produzida. Então, vamos olhar esse resumo para ver
rever o que foi que a gente, pegar um apanhado geral o que foi que a gente viu até aqui. Então, na glicólise, que acontece no citoplasma, nós temos a liberação de 2 ácidos pirúvicos e mais 2 NADH. Certo? Além disso, no balanço, nós temos a produção de 2 ATP, já que produziu 4 e consumiu 2 ATP sendo gerado. Esse ácido pirúvico vai então gerar acetilcoenzima A, 2 acetilcoenzima A, liberando então nesse processo 2 NADH. Esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs e a gente tem 2 voltas. Por que 2 voltas? Porque nós temos 2 ácidos pirúvicos produzidos a partir de uma única glicose. Isso gera então 2 ATPs nesse processo. Mas vai gerar 6 NADH e 2 FADH2. NADH tem a capacidade de transportar 1 hidrogênio e o FADH2, 2 hidrogênios. Todos esses NADHs que a gente tem aqui, 10, a partir de uma única glicose, a gente vai ter eles entrando na cadeia respiratória. E mais o FADH2. Na cadeia respiratória, esses 10 NADH e mais os 2 FADH2 vão gerar então 34 ATPs. Então o que é que a gente vai ter no final? 38 ATPs produzidos a partir de uma única molécula de glicose. Certo? Então, esse outro vídeo aqui, ele é até engraçado por ser muito rápido e ele acaba mostrando para a gente o processo em pouco tempo de como é que tudo acontece. A respiração celular tem lugar nas mitocôndrias. No entanto, das 3 etapas em que geralmente divide-se todo o processo, a primeira delas dá-se no citoplasma e denomina-se glicólise. Esta consiste numa série de reações nas quais uma molécula de glicose, 6 carbonos, é convertida em 2 de piruvato, 3 carbonos, existindo consumo de 2 moléculas de ATP e a formação de 4. Na segunda etapa da respiração celular, as 2 moléculas de piruvato são transportadas para o interior da mitocôndria, onde se processa a sua transformação em acetilcoenzima A. A terceira etapa da respiração celular é o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e tem lugar na matriz da mitocôndria. Nesta etapa dá-se a degradação do ácido cítrico em dióxido de carbono com formação das coenzimas NADH e FADH2, aceitadoras de elétrons, e libertação de 2 ATPs. A terceira etapa completa-se com a fosforilação oxidativa na parede interna da mitocôndria. Os elétrons transportados pelas coenzimas NADH e FADH2 são transferidos para o aceptor final de elétrons, o oxigênio, que se transforma em água. A energia libertada na transferência dos elétrons é usada para bombear prótons, H+. Este gradiente de prótons é utilizado na síntese de 34 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa é a etapa mais energética da respiração celular. Além da glicose, os ácidos graxos também podem ser utilizados como compostos energéticos. Através de um processo denominado beta-oxidação, os ácidos graxos são transformados em acetilcoenzima A, após o qual seguem o percurso normal da glicose. Podemos então fazer o balanço energético da respiração. A partir de uma molécula inicial de glicose, a primeira etapa, a glicólise, produz 4 moléculas de ATP. No entanto, a glicólise é a única etapa da respiração em que existe consumo energético. Precisamente 2 moléculas de ATP, pelo que deve-se subtrair este consumo do balanço final. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, produz 2 moléculas de ATP que irão se juntar a 34 provenientes da fosforilação oxidativa. O balanço final da respiração celular, a partir de uma molécula inicial de glicose, é de 38 moléculas. Bom, eu digo que esse vídeo ele é engraçado justamente porque ele é muito rápido. Mas ele, em 1 minuto e pouco, ele traz o resumo completo do que a gente precisa entender de mitocôndria. O que é que a gente vai ter, então, no final das contas? A gente viu na aula de hoje a estrutura da mitocôndria, suas partes, e suas enzimas, o seu DNA, como foi que ela chegou até a nossa célula e se tornou uma mitocôndria, a teoria da endossimbiose, as provas da teoria da endossimbiose. Então, viu a estrutura, a origem da mitocôndria, como ela se reproduz e como é que é seu funcionamento, como é que uma mitocôndria gera ATP para a nossa célula.
Essa é a parte mais importante. Então, nós vimos as várias etapas. A glicólise que acontece no citoplasma, mas o piruvato que chegou dentro da mitocôndria, e a partir dali, o ciclo de Krebs gerou a produção de hidrogênio e decomposição dessa matéria orgânica para que nessa cadeia transportadora de elétrons a gente consiga então que os prótons acabem gerando ATP para as nossas células. Então, ficamos aqui hoje com a nossa aula sobre mitocôndria e até a nossa próxima aula.